Oi, pessoal, eu me chamo Gabriela, sou psicóloga e tô aqui em Bento Gonçalves no Congresso Weiner 2024. Eu chamei para nossa conversa a Luísa e a Cris, que vão falar sobre supervisão e autoterapia. Então, gurias, se apresentem e nos contem tudo que a gente precisa saber sobre essa temática. Meu nome é Cristiana Almeida, sou psicóloga, moro em Curitiba, sou sócia da Luísa no Portal Formare. E essa é uma das nossas temáticas queridinhas, né, Lu? Vou deixar você se apresentar primeiro e aí depois... Eu sou a Luísa Maciel, sou psicóloga, trabalho aqui na Weiner como professora, sou sócia da Cris no Portal Formare e nós estudamos muito esse tema, então a gente está muito feliz de estar aqui com você hoje, Gabi, para a gente poder falar sobre isso. Obrigada, gurias, também amo aprender com vocês. Bom, como vocês disseram, nosso tema queridinho e não só é o nosso queridinho, como eu acredito que é um dos fundamentais, né? Eu acho que a gente tem um acesso bem amplo à questão técnico-teórica, né? A gente tem como aprender através de cursos online, gravações, até mesmo de leitura. Então, quando a gente fala até questões financeiras, que eventualmente a gente pode não conseguir ter acesso a grandes cursos quando a gente se forma, mas a gente tem como se aprimorar tecnicamente. Mas as questões pessoais e as questões da interação com o paciente, da relação terapêutica, que precisam desse cuidado um pouquinho maior, de um processo, de um olhar externo, do supervisor, por exemplo, ou também de reflexões sobre quem eu sou, sobre como as minhas questões influenciam, elas demandam outros investimentos e que acabam sendo negligenciados pelos terapeutas. Eu acho que essas habilidades interpessoais, Gabi, também é uma falha para a gente poder, assim, dividir responsabilidades. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem uma supervisão muito focada na técnica, na estruturação do plano de tratamento do paciente e na aplicação correta de técnicas, principalmente quando a gente fala do cenário das TCCs no Brasil. E pouco se fala sobre o terapeuta e o desenvolvimento de competências e habilidades dessa pessoa, desse indivíduo que está fazendo essa aplicação e como que essa interação ela vai se dar de uma forma que seja adequada, que seja assertiva. E isso também nos leva a um outro problema, que a Cris fala muito bem sobre isso, eu vou abrir essa deixa e vou deixar com ela, que é o quanto o supervisor no Brasil, ele está muito orientado então por caso e muitas vezes ele peca em conseguir estruturar um plano de desenvolvimento interpessoal para aquele paciente, para aquele terapeuta, né? E podendo entender, por exemplo, que eu preciso dizer pontos e feedbacks negativos. Mas eu preciso não só dizer que eles estão negativos. Eu não posso dizer, você tem uma empatia que está aquém das competências esperadas para trabalhar com esse caso. Ok, isso é uma coisa que já é bastante difícil e na nossa experiência não é uma coisa muito comum dos supervisores falarem, mas também não tem um plano de ação de como a supervisão vai dar conta de desenvolver essa habilidade. Então a gente tem dois problemas, que são terapeutas que não têm esse feedback e não têm um plano de ação. Então, eles entendem que o que eles estão fazendo está adequado. E quando a gente vai ver, a gente sabe que tem práticas que estão sendo feitas de uma forma talvez insuficiente ou podendo ter um plano de evolução possível, mas que não é feito porque a gente não tem essa cultura no Brasil, né, Cris? E fica difícil... a gente implementar isso, porque não é só uma cultura do supervisor, é uma cultura do supervisando também. Isso. Então, quando a gente tenta trazer elementos dessa desenvolvimento de competências, a gente percebe uma angústia muito grande dos supervisandos, porque eles ainda vão para as supervisões, para os encontros, buscando as respostas prontas, né? Que é a supervisão baseada em casos. Então, só qual que é o grande problema? Uma supervisão baseada em casos você traz o teu paciente para mim e eu, supervisora, detentora do poder e do conhecimento, te digo tudo o que você tem que fazer. Exato. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, ou você vai ter um outro paciente, ou esse paciente vai ter uma outra intercorrência, e que se a gente não ajudar o terapeuta a desenvolver raciocínio clínico, habilidades técnicas, competências profissionais, ele vai precisar o tempo todo recorrer àquele supervisor, e aí a gente não fortalece questões pessoais do terapeuta, inclusive, né, que é o senso de competência, de autoeficácia, desse papel do terapeuta saudável e seguro. Isso. Então, a gente realmente precisa começar a remodelar muito a forma como a gente faz supervisão. Isso a Janaína Barletta e a Fabiana Gaui, que até vão estar aqui no congresso do
no próximo ano, né? Elas falam muito bem sobre isso, porque a gente não tá acostumado com esse modelo ainda. E para ficar mais claro para quem está nos escutando, alguns exemplos de habilidades interpessoais que a gente está se referindo, né? Então, a capacidade empática, que a gente não tem nenhum treinamento, nem na faculdade, nem nas especializações, mas parece que a gente ganha o canudo da graduação e a gente já tem o selo empatia, né? E isso é um equívoco muito grande, porque empatia é algo que todo ser humano ele é naturalmente habilitado a ter algum grau de empatia em diferentes cenários e contextos, mas a gente vai trabalhar com pacientes que eles têm características que naturalmente não são fáceis de empatizar. E a gente vai precisar de uma estrutura de construção do repertório empático diferente de simplesmente a gente ver uma pessoa triste e a gente sentir aquela empatia natural por ela. E quando o paciente ele é agressivo, ele é combativo, ele é mais grandioso, as habilidades são diferentes, mesmo que seja dentro da mesma competência. Outra competência, metacognição, né? Eu pensar sobre o que eu tô fazendo, sobre o meu pensamento, se o meu raciocínio tá correto, eu ter uma capacidade de entender se aquilo que eu tô raciocinando tem algum atravessamento meu ou não, fazer essa distinção, né? Isso também é uma coisa que pouco se fala, pouco se tem treinamento, né? E aí entra o elemento da autoterapia, né, amiga? Assim, o quanto começa a ficar necessário que pra gente poder saber se tem algum atravessamento, a gente tem que estar conectado com as nossas questões. Isso. E a gente tem que levar essas questões pro processo terapêutico. E isso significa conectar com as nossas histórias, com a nossa dor. E isso é um outro trabalho completamente difícil. Perfeito. Diferente. E acho que a Cris tá falando uma coisa muito importante, que daí entra num senso também da gente ter de coerência. Porque muito se fala, existe uma piada na psicologia, né? Que, casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Assim, a gente ensina um monte de coisa pro paciente que na prática a gente não faz. E quando a gente vai entender habilidades interpessoais, o senso de coerência do terapeuta, ele é algo muito importante. Eu entender, assim, ok, eu posso nem sempre conseguir aplicar tudo aquilo que eu ensino pro meu paciente, mas eu tenho disposição eu tenho responsabilidade de que eu gostaria de incorporar isso para minha vida e eu não ensino algo que eu não acredito e mais do que isso, que eu não tenho interesse de que isso seja parte de mim. Então, esse lugar de eu entender que, quando tem uma situação ansiogênica, eu vou trabalhar a descatastrofização com o meu paciente, mas eu não faço esse mesmo exercício, tem uma coisa ali que tá faltando, tem um senso de incoerência que tá acontecendo, né? Então, isso também é uma habilidade. E a gente vai entender em autoterapia essa autorresponsabilização, essa autopercepção que faz parte do processo de autoterapia, do quanto eu preciso entender por que eu tô ensinando para um paciente e dando tanta ênfase no quanto aquilo vai ser importante para o desenvolvimento dele, mas quando eu tô olhando para mim, para minha vida, eu não entendo que essas mesmas competências elas têm a mesma relevância, ou entendo que tem a mesma relevância, mas não me disponho a olhar para mim e fazer o mesmo processo, mas me sinto extremamente frustrado quando meu paciente não aplica, e eu poder entender o que está acontecendo e o quanto isso também tem coisas ali que estão atravessadas do quanto eu não faço esse movimento, e aí quando vem o paciente não faz também, bom, eu deveria, talvez, no mínimo, empatizar que eu sei como é, mas, na verdade, isso me causa frustração. Então, tudo isso a gente vai vendo que tem uma certa confusão do que acontece com esse terapeuta, quando ele vai integrar quem sou eu, quem é meu eu terapeuta, quem é o meu paciente, quais são as habilidades que esse paciente precisa, o que eu já tenho mais desenvolvido dentro da minha capacidade até natural de temperamento e de experiências que eu pude acumular no desenvolvimento acadêmico ou vida mesmo, mas o que me falta, e eu ter isso muito claro do que é o meu ponto cego e o que é o meu ponto de desenvolvimento, né? Você sabe que ontem fizeram uma pergunta para Kristin Neff, né? Ela estava falando sobre a autocompaixão e aí uma pessoa na plateia falou assim, mas você não acha que está um pouco exagerado essa questão? Não usou esse termo, tá? Mas assim, né, que a gente precisa cuidar com o excesso de autocompaixão e a falta de autocrítica, né? E aí na tradução ficou uma coisa até ali um pouco... E eu acho, assim, que o que a pessoa quis falar foi sobre não ser crítico, mas ter crítica. Né? E ser autorresponsável, né? Autorresponsável, exatamente. E aí, assim, ficou uma coisa... Mas porque é justamente isso. E eu sempre falo isso, assim... a gente passa por isso na educação de crianças hoje, né? Que é o entendimento de que o mundo tem duas únicas soluções. Ou a gente é permissivo ou a gente é agressivo. Né? E a autocompaixão ou a autocrítica
Que é diferente de eu ter críticas sobre as minhas limitações, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus próprios desafios. Isso faz com que eu consiga crescer. Isso faz com que eu consiga fazer isso que você tá falando, né, Lu? De perceber as minhas questões, de humildemente trabalhar com elas, como você fala assim, eu sempre falo assim, eu oriento meus pacientes a fazer exercício, mas com toda a honestidade do mundo de que pra mim é um parto, que eu não faço. Não faço, não. Tento. Sigo tentando, mas que não é natural pra mim. Então, mas é alinhado com... E uma outra coisa que a gente fala é a diferença da espontaneidade e da autenticidade, que eu acho que também entra nisso. Que é, você tá conectado com você, com quem você é, com os teus valores, te permite ser um terapeuta autêntico, né? Sem vestir uma máscara, construir um papel. E isso tudo, assim, são muitos assuntos diferentes que a gente tá trazendo, mas todos eles, no fim do dia, têm a ver com a terapia baseada em processos, com a terapia baseada em evidências, né? De que a gente tem, sim, orientações e guidelines. A terapia do esquema, ela não é uma terapia de protocolo, mas ela é uma terapia de processo. E se a gente não olhar para isso e a gente não entender qual é o papel da conceitualização de caso, qual é o papel da relação terapêutica, do meu eu terapeuta dentro desse processo, a gente não dá conta de fazer aquilo que a terapia do esquema se propõe. Perfeito. E eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, gurias, talvez se a gente pudesse colocar numa linguagem até um pouco mais simplificada, assim, né? E tu trouxe da palestra de ontem. Inclusive, a Christine, ela trouxe a diferença entre autocompaixão e autopiedade, né? E é uma coisa que eu escuto muito falar, principalmente para quem não é da psicologia e talvez não tá tão em contato com esse conceito, mas não, autocompaixão é pobrezinho de mim, né? E hoje eu não vou trabalhar porque tá chovendo e eu tô com dor no dedão do pé, né? E não, isso não é autocompaixão, né? Isso é autopiedade, da gente se colocar numa posição de inferioridade, talvez, de pena mesmo. Sim. Enquanto a autocompaixão eu gosto de ver muito como um construto do nosso adulto saudável mesmo, né? Claro. Porque o adulto saudável, ele vai sim acolher quando for necessário. Então, bom, hoje eu não tô legal, hoje eu vou dar uma pausa, hoje eu vou descansar. Assim como ele também vai colocar limites. Mas não, tem que trabalhar hoje, é chato, mas faz parte da vida, né? A gente tem uma agenda aqui que a gente precisa dar conta. E quando vocês falam sobre supervisão, sobre autoterapia, fiquei pensando que é um pouco desse processo, né? Eu tenho que estar com o meu adulto saudável ali, bem constituído, e pensar, bom, na minha vida pessoal eu tô agindo dessa maneira, mas então eu vou atrás da minha terapia, vou atrás dos meus valores pessoais, vou ver o que faz sentido pra mim. Eu, muito parecido contigo assim, Cris, eu detesto academia. Se tem um lugar que eu não piso, é numa academia. Mas eu adoro andar de bicicleta ao ar livre, né? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Claro que não tô fazendo um treino de musculação, não tô... Mas isso me estressa profundamente. Eu chego a ficar brava só em falar, entendeu? Mas eu sei disso, né? Sim. E eu sei que vão ter pacientes que vão se beneficiar muito de um exercício físico, mas também dentro daquilo que vai dar conta, né? Da vida e dos valores deles. Então, da gente poder ter esse olhar autocompassivo e dentro da autocompaixão vai ter autocrítica também, né? E não é uma autocrítica agressiva, né? Mas é uma autocrítica de, bom, aqui não tá legal, tô falhando, onde é que eu posso buscar recursos, né? Ao invés da autopiedade de, eu tô falhando, mas é que não depende só de mim, não sei o que, não sei o que. Não! Porque a gente não se responsabiliza daí Exatamente. pelo processo, né? Aí a gente fica nessa permissividade, né, Cris? Que é o que tu comentou. E a gente, enquanto supervisor, também tem que construir assim, e como terapeuta também. Porque se a gente é o terapeuta que só valida, né? Porque a gente sabe validar, a gente sabe fazer esse acolhimento. Mas se a gente só valida, se a gente não ajuda o paciente a se responsabilizar, o processo, eu, enquanto paciente, começo a me sentir invalidada, né? Assim, desconfiada até, desconfiada, né? Da verdade daquele terapeuta. Porque eu falo assim, não, mas eu fiz merda, eu sei que foi merda, né? E você tá me dizendo que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Que é muito diferente de eu esperar que alguém vire pra mim e diga assim, você é um idiota por isso, você é um lixo humano. Exatamente. Ou, que é só de dizer assim, puxa, vamos trazer pra supervisão de novo, olhar pro terapeuta e falar assim, puxa, sim,
errou. Né? E normalizar isso, né? Normalizar. Porque ele vai ficar chateado. Bom, tristeza tá aí pra todos nós. Vamos ter que lidar com essa emoção, né? E aí, claro, cada um vai ter a sua forma de enfrentar. Quando vê, para de fazer supervisão. Bom, mas aí, né, o papel do supervisor é esse, né? De orientar, de sinalizar. E claro que com cuidado, com gentileza, né? Ontem eu falava com a Ana sobre comunicação assertiva e a gente tava justamente falando sobre essa diferença entre uma comunicação passivo-agressiva, agressiva e uma comunicação assertiva. Exato. Na comunicação assertiva, a gente vai ser assertivo, mas com gentileza, a gente não vai, né, esculachar e colocar numa posição, como tu tinha comentado, né, Cris, o supervisor, o detentor do conhecimento, o terapeuta ali, alguém que não sabe de nada. Não, mas a gente vai ajudar, até porque se o papel da supervisão não é esse, eu não sei pra que serve, né, é só pra status. Mas a gente tem que levar uma coisa em consideração. Acho que essa questão da comunicação assertiva, ela faz muito sentido. Porém, eu não sei o que tu acha, Cris, sobre isso, mas eu vejo que nas supervisões, mesmo que a gente escolha as melhores palavras, as melhores intervenções, a gente ainda está galgando numa cultura onde a assertividade na supervisão, ela é vista como muito dolorida para o supervisionando. Então, mesmo que a gente escolha as melhores instruções para fazer isso, quando a gente aponta uma incoerência, um erro técnico, algo que se repete e que precisa melhorar, uma falha empática, empatia eu brinco que é uma ferida, né? Porque parece que realmente a gente deveria ter isso muito de fábrica, porque senão a gente tá falhando como terapeutas. E então, é uma ferida que se aponta em supervisão, ela tem um lugar muito sensível. Então, eu acho que tem tudo que nós, como supervisores, né, pensando se tem alguém que é supervisor que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo, do quanto a gente precisa melhorar o nosso feedback, a gente ter né, uma avaliação assim, eu tô achando que essa pessoa, ela tá sendo, não tá conceitualizando o caso, mas eu tenho que explicar para ela o que tá faltando na conceitualização dela, ou o que a ausência da conceitualização dela tá causando de consequência. Porque quando a gente só diz, tem que conceitualizar, isso não nos serve muito. O supervisionando que de alguma maneira ele não gosta de supervisionar, né, e não sente que aquilo é importante, se a gente não conseguir mostrar pra ele na prática onde é que tá a falha dele, a partir dessa falta, a gente às vezes não consegue vincular. Mas a gente também tem uma mudança cultural muito importante que precisa acontecer nos terapeutas, num geral, e isso vai impactar nos pacientes, que é isso, de eu conseguir tolerar que quando me apontam a incongruência, mesmo que de forma assertiva, isso pode ser tolerado, pode ser vivido e pode ser superado, né? Até porque, né, Lu, a gente vai fazer isso com os nossos pacientes. Lógico, mas é o que a gente vê. Como consequência, a gente vê que é muito fácil, como a Cris mesmo disse, reparentalizar. Mas confrontar é algo muito difícil, porque justamente a nossa cultura não coloca isso como sendo uma questão. Principalmente, assim, claro, a gente tem um espectro de confrontações, mas existe a confrontação daquela de mostrar a incoerência. Inclusive a incoerência em nós, né? Isso que a Cris estava trazendo. Ela estava dizendo, eu incentivo a academia, mas em algum nível, quando eu não consigo fazer, eu tô sendo incoerente. Mas eu tenho leitura sobre isso, eu tenho abertura sobre isso, eu entendo o que isso tá acontecendo. Mas a gente também tem que naturalizar que essas incoerências existem, porque tentar superá-las é diferente de não tê-las, né? A gente tá ali e tá entendendo qual é o cenário que eu tô ocupando naquele momento, Exatamente. Né? A Ana Cláudia Arantes, inclusive, ela fala sobre empatia. Eu acho muito legal o jeito que ela traz. Claro que quando ela fala sobre isso, é muito mais o prejuízo que a pessoa muito empática tem. Mas se a gente for pensar pela outra perspectiva também, o quanto isso pode ser reforçador para aquela pessoa, né, que tá precisando de ajuda. Que é o seguinte, ela comenta aqui, uma pessoa com empatia, ela é como se a Cris me liga, tô aqui em Curitiba e preciso de uma ajuda, né? E eu penso, meu Deus, eu tenho que ir lá ajudar a Cris. Aí eu pego meu carro e eu vou correndo, dirigindo até Curitiba, e no meio do caminho eu olho e não tem gasolina. E aí eu fico empacada na estrada, aí eu preciso de ajuda, né? Eu vou ter que chamar uma terceira pessoa. A Cris também não vai ser ajudada o suficiente, porque eu não vou chegar lá, vou parar no meio do caminho, né? Então a empatia, por mais bonitinha que ela seja e socialmente reforçada, ela não é boa, né? Nesse contexto, nesse cenário, desse formato, né? Obviamente.
Já a compaixão é diferente. A compaixão é tá, Cris, mas olha só, me conta o que tá acontecendo aí, né? Como que eu posso te ajudar? Porque assim, eu tenho uma amiga que mora em Curitiba, né? Eu tenho um colega de trabalho, o que tu tá precisando? Ah, não, Gabi, tô precisando muito de ti aqui. Tá, não, então deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Como eu vou, se eu tenho gasolina, se eu vou de avião, se eu vou de ônibus. Então, a gente poder se preparar e entendendo que esse preparo vai causar um desconforto, porque a Cris tá lá me chamando, me ligando e eu tô aqui, né, planejando. São coisas diferentes, né? A empatia, ela pode trazer prejuízo, tanto pra mim, quanto pra pessoa. Lógico. No cenário da terapia, talvez possa ser reforçado de uma maneira que não deveria ser reforçado aquele comportamento, ou até mesmo não ser assistido o suficiente, como tu mesmo comentou, né, Lu? Pô, eu me sinto até invalidada e não vista, porque eu tô falando sobre algo que eu fiz, né? E muitas vezes... Aí eu já tô viajando, mas muitas vezes a falta que os nossos pacientes têm é justamente a falta de orientação. É justamente... Limites, exatamente. E aí a gente é mais uma pessoa na vida daquele paciente que acaba negligenciando e não tendo esse papel mais contingente, né? Que muitas vezes é necessário. E que não dá limites pra gente daí também. Porque daí a gente começa a entrar na parte daí do autocuidado do terapeuta, que quando não passa por esse processo reflexivo sobre o que realmente ele tem para oferecer para o paciente e o que o paciente precisa, ele começa a fazer mais e aí a gente começa a entrar num ciclo. Não, e detalhe, né? O nosso paciente vai ficar dependente da gente até quando e se é que isso é saudável, né? Porque daí a qualquer momento a gente pode estar indisponível. E para onde é que esse paciente vai recorrer se ele não tiver nenhuma ferramenta, nenhum recurso para se autogerir, né? Que é a diferença, que aí volta a conceitualização e a supervisão, que é você identificar a necessidade que o teu paciente tem. Não adianta você oferecer para ele algo que você acha que ele precisa e não ser o que ele precisa. Então, disso que você está falando, de se tornar dependente. Se a gente estiver trabalhando a autonomia do paciente, vai fazer parte num processo ele se tornar, sim, mais dependente da gente, né? Mas a gente tem, claro, a construção do caminho que a gente vai fazer com ele. Para essa autonomia depois, Para essa autonomia depois. Sim, existir uma supervisão e uma conceitualização, porque não é intuitivo, né? Não é. Então, acho que assim, a supervisão, e isso é uma coisa muito interessante, Gabi, não existe outra área de saúde que tem supervisão, né? A psiquiatria tem a preceptoria na residência, né? A gente tem algumas coisas equivalentes, mas de uma forma geral, supervisão do jeito que hoje a gente estrutura em psicologia não existe. E isso é uma coisa incrível da nossa profissão, porque de fato a gente está assumindo de uma forma muito humilde que a gente tem pontos cegos, que a nossa história tem atravessamentos na história do outro, isso é impossível de não acontecer e que, portanto, ter alguém que media essa relação e que ajuda a ter esse olhar de fora, ampliado, para pensar em outras perspectivas, ele é muito importante. Mas é para isso que ele precisa estar ocupando um lugar ampliado, diferente, em que consegue trazer perspectivas que aquela pessoa não está conseguindo alcançar sozinha, né? Então, acho que pensando assim, no supervisionando, ele escolher supervisores que tirem ele da zona de conforto, né? Sejam pessoas que ele se identifique, que ele admire. Eu acho isso importante, que a gente escolha pessoas que a gente admira. Tecnicamente, eu vou um pouquinho mais longe, eu acho que também, às vezes, como pessoa também, é muito importante a gente também admirar essa pessoa. Então, assim, enquanto essa pessoa, ela, de alguma maneira, tem uma postura pra vida que faz sentido pra ela, porque tecnicamente o atravessamento vai vir. E o quanto o supervisor, ele precisa entender também como é que foi o desenvolvimento dele se tornar supervisor. Porque isso é uma coisa que a gente fala, né, amiga? Assim, a gente eu vou pensar por mim. Eu tô formada há 13 anos, nem sei. Mas eu sou supervisora há 10 anos. Eu decidi ser supervisora. Foi exatamente assim. Eu acordei um dia e disse, vou ser supervisora. E hoje eu faria muito diferente, né? Eu conto isso com um certo constrangimento, mas a gente tem que contar nossa trajetória. Porque foi simplesmente isso, né? A PUC tinha um programa de estágio que dizia que para ter um supervisor credenciado na clínica escola, precisava de 2 anos de formado. Eu fiz 2 anos de formado, chá revelação supervisora. E aí eu me inscrevi para ser supervisora na PUC. Então, se a gente vai pensar, a Luísa de 10 anos atrás, eu acho que ela tinha competência para ser supervisora. Hoje, sendo muito honesta, não tinha. Me esforcei muito, dei o meu melhor daquilo que eu tinha, sim. Mas hoje, vendo o meu jeito de supervisionar, as coisas que passam pela minha cabeça, o que eu tento estudar, estruturar, pensar, convidar o supervisionando a entender,
Eu penso, caramba, assim, eu pequei muito. Então, eu acho que pra quem tá nos escutando que é supervisor, a gente poder entender da onde que vem esse desejo e o que eu tô me preparando pra isso. Porque não é só eu ter expertise clínica, são habilidades e competências diferentes. Exato, que é a diferença, né? Nem todo bom professor é um bom terapeuta, nem todo bom terapeuta é um bom supervisor, nem todo bom supervisor é um bom professor. Ou terapeuta. São papéis distintos que demandam treinamentos distintos para você desempenhar. E sim, a gente não tem nenhum tipo de regulamentação que nos oriente dentro disso. Assim, o que você precisa? Quais são as competências que você precisa ter para se tornar supervisor? E aí, se a gente parar para pensar, é muito isso. Como a Lu falou, o chá revelação. Você simplesmente um dia acorda e resolve ser supervisor para diversificar a prática, né? Ou porque você entende que você já tem um conhecimento bacana que você pode repassar. Mas assim, e as habilidades? E as estratégias de ensino? As estratégias pedagógicas? E a habilidade de dar e receber feedback? Porque é duplo, né? Tem que dar e tem que também saber receber do teu supervisando um feedback que não é, às vezes, muito agradável para o meu eu pessoa, né? Não o meu eu terapeuta ou o meu eu supervisor. Sim. E gurias, pra quem tá nos escutando, o que vocês diriam pra uma pessoa que quer ser supervisor, né? A gente tem curso pra supervisor, qual que é o caminho, né? Porque a gente tá falando aí sobre as habilidades que precisa ter, mas onde a gente consegue elas, né? Onde é que elas estão? Onde é que a gente descobre isso? Eu acho que hoje tem formações no Brasil que estão ofertando, né? A Weiner tem, inclusive. A Weiner tem, inclusive, né? Então, acho que pensar que esse é um caminho. Eu acho que a gente ainda tem poucos lugares que oferecem essa formação um pouco mais... Formação formal, mas enfim, é isso mesmo. Acho que não tem muitos lugares. Mas eu acredito que a gente poder, assim... As respostas estão até nos próprios livros técnicos da TCC. Se a gente for realmente parar para pensar, quando a gente vai ver ali a lista de competências técnicas de um terapeuta, que tem grandes livros que a gente tem no mercado de terapias cognitivos comportamentais, ali estão as habilidades que eu precisaria pensar que eu preciso desenvolver numa pessoa. Se eu quero desenvolver aquilo, eu preciso entender em que caminho eu estou daquele desenvolvimento. O qual eu não preciso estar perfeita. Eu não entendo que esse o caminho para ser supervisor. Mas eu preciso entender que eu tenho, assim, algumas habilidades ali muito bem realizadas, mas também planos de ações onde eu consigo me sentir crescendo e me desenvolvendo, eu tenho essa atenção atenta e eu conseguiria passar esse plano de desenvolvimento para essa outra pessoa. Acho que isso também é uma leitura de cenário que me parece interessante. Eu acho que a gente aprende muito a ser supervisor supervisionando. Acho que a gente tem modelos, né? Eu já passei por mais de, 20 supervisores na minha carreira e eu aprendi jeitos, perfis, posturas diferentes com eles. Então, acho que esse lugar da gente estar aprendendo com quem ensina, eu acho que ele é muito importante. E não consigo Acho que os nomes que eu mencionei, né? A Fabiana Gal, a Janaína Barleta e a Carmen Beatriz Neufeld, elas são referências. Elas têm um livro. A própria Dona Sada, que tem livro sobre isso, né? E isso que a Lu falou, por exemplo, é um caminho... Você pegar o próprio inventário de competências do Beck e do Young... E aí você vai fazer uma autoavaliação das tuas habilidades e competências e ponderar se eu ainda tô num nível aprendiz, num nível novato dentro da maioria das competências de uma escala, né? Talvez eu precise, então, aprimorar um pouco, melhorar um pouco, evoluir aquilo para eu poder treinar. E aí, diferentes tipos de supervisão também, né, Lu? Porque eu posso ser um supervisor especialista, por exemplo, né? Então, eu posso ser uma pessoa que tá mais dando supervisões mais no sentido quase até do ensino daí, né? Não tanto de... mas assim, eu domino muito um assunto e eu posso falar desse assunto, eu posso orientar o tratamento dentro desse assunto. Mas não significa que eu vou conseguir supervisionar absolutamente todos os casos. E isso é uma outra coisa. Isso, perfeito. Saber nossas limitações também, né? Porque não é porque eu sou supervisora que eu sei supervisionar absolutamente todos os casos. Lógico. Que é uma coisa que a gente sempre fala também pros alunos e pros terapeutas, assim, vocês precisam nos mandar antes as dúvidas, a tua pergunta de supervisão, né? Não necessariamente a conceitualização, mas aquilo que você gostaria de trabalhar, porque a gente também tem que estudar. Porque eu também não sei absolutamente, né? Assim, também não sei, não sei e nunca vou saber absolutamente Ou até tudo, mesmo né? pra gente poder já fazer esse encaminhamento antes, né? Olha, esse caso eu não atendo, esse tipo de diagnóstico, eu não vou dar conta, acho que não faz sentido a gente agendar essa supervisão, porque precisa passar por um outro colega, né? Então, acho que é isso, assim, acho que a Cris falou uma coisa muito importante, assim, não tem como a gente... hoje, entender que a gente vai dar conta de atender, de supervisionar todos os casos. E eu acho que para quem tá começando, que era a tua pergunta inicial,
seria muito legal, de repente, uma sugestão, talvez fiquei pensando agora aqui alto com vocês, o quanto a pessoa pode começar supervisionando aquilo que ela é boa. Assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito bem com ansiedade. E ela pode se tornar supervisora de ansiedade, né? Dos transtornos relacionados à ansiedade. Porque isso é uma coisa que ela tem experiência, é uma coisa que ela sente segura, é uma coisa que ela domina os protocolos, ela estuda sobre isso, ela tem apropriação sobre isso. E pode ser um bom lugar de começo. Então, acho que a gente também entender que a ampliação do teu repertório de supervisão, ele também vai aumentando conforme a necessidade. Porque não é só sobre diagnósticos. Aqui a gente falou agora sobre diagnósticos, mas são habilidades e competências diferentes do tratar um paciente com fobia social de um paciente com personalidade narcisista. Tem habilidades completamente diferentes que são necessárias, algumas em comum, mas muitas diferentes. Então, eu também tenho que entender, enquanto supervisor, se eu tenho essas habilidades para ensinar isso aqui, né? Se eu entendo quais são os caminhos, os percursos que eu preciso considerar nessa equação. Então, acho que também a gente poder ter uma certa autorreflexão sobre isso. Acho que um supervisor, do futuro supervisor, pode ajudar muito nesse processo, porque essa escala de competências que a Cris citou, que tem duas, tanto de TCC quanto TE, eu acho que ela é uma autoavaliação muito boa, mas eu acho que ela é mais rica ainda se a gente consegue fazer em conjunto com o nosso supervisor, porque o nosso supervisor pode ser capaz de dizer, olha, eu acho que isso aqui ainda está no nível iniciante. Então, isso aqui me parece que é o plano de crescimento para que tu se torne supervisor, por exemplo. Se essa é uma meta, né? Como faz, né? Assistindo o vídeo da sessão ou gravação de áudio, isso. que é algo que nós não estamos acostumados e que a gente não... E aí, vamos além, sair da TE, das TCCs, a gente pensar... A psicoterapia é uma coisa é muito grave, né? Que o terapeuta saiu da faculdade com 21 anos, ele abriu uma porta e aí o paciente entra lá e ninguém sabe mais o que acontece, né, gente? Assim, a gente sabe de coisas muito graves que acontecem atrás dessas portas, né? Então, eu e a gente sempre debate muito isso, que, na nossa opinião, tinha que ter uma regulamentação, né? De um processo onde todos os terapeutas, eles deveriam ter horas de supervisão comprovadas. Eles deveriam, para manter o seu CRP ativo, constantemente estar provando que estão passando por um processo de supervisão que está realmente analisando. Porque quando a gente trabalha num hospital, quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem nossos pares, né, que estão ali olhando pra gente. Aquele livro do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, ele fala sobre isso, assim, né? Sobre o nosso viés, sobre a gente não ter essa percepção, entrar nesse piloto automático, que E numa empresa, você tem o protocolo, você tem teu colega que olha e diz assim, não é assim, volta, é daquele outro jeito. Você tem um chefe, né? E que você tem subordinados que, de alguma maneira, também entendem os processos daquele sistema e que também estão te monitorando. E na psicoterapia? O paciente é leigo. O paciente ele não tem como avaliar, né? Ele não tem condições. Só se for uma coisa muito bizarra, mas tem muitas coisas que são erros também graves que passam desapercebido para ele, né? Assim como a gente estava vendo nas palestras, por exemplo, agora a questão de microagressões, questões com população LGBT. A gente sabe que isso existe. A gente sabe que tem terapeutas ainda que estão praticando violências com pacientes exato. E que não estão sendo monitorados. Exato. E a supervisão é uma forma da gente conseguir aumentar isso. Perfeito. Fazer isso. Essa percepção. Exatamente. A gente conversava agora há pouco, né, sobre casos bizarros. E eu até, não vou entrar em detalhes, mas tem casos que são tão bizarros. E eu fico pensando, compartilhei com vocês um que foi comigo. E, gente, eu não percebia. Porque, pra mim, tinha sido a minha primeira experiência. Exato. Lógico. Né, de não tinha como saber, tu não tinha referência, né? Exatamente. Exato. Exato. E o quanto muitas pessoas passam por isso. Inclusive, eu recebo na clínica muitos pacientes que dizem assim, a minha terapia anterior foi muito ruim. Né? Ou, eu tô procurando, já passei por muitos terapeutas. E às vezes coisas relativamente pequenas, mas que pra alguém que tá ali... vulnerável. Exatamente, vulnerável. É algo gigante, né? E às vezes tanto de comportamentos antiéticos e muitas vezes também a falta de habilidade, falta de conhecimento técnico e teórico, né? Coisas que poderiam ser resolvidas com uma supervisão. Não, claro, a supervisão não vai salvar todos os terapeutas do mundo, mas vai orientar, né? E a gente vê essa dicotomia, né? Assim, entre nós sermos uma classe muito crítica, muito exigente, todo mundo muito ansioso, o tempo todo querendo entregar mais, fazer mais,
mas ao mesmo tempo sendo muito negligente em outros Isso. aspectos, né? Isso. E aí é aquela coisa quase do ou eu tô num modo hipercompensador ou eu tô num protetor desligado. Exato. E aí nenhum dos dois tá sendo saudável pra mim e nem pros meus pacientes, Exatamente. né? E a gente precisa ser, como você tava falando, Gabi, mais compassivo, né? Tu sabe, Gabi, que tem uma história, a história do portal tem uma coisa interessante, assim, quando a gente pensou, né, em abrir a escola, a gente tava pensando assim, bom, tinha aquela história de modelo de negócio, né, quem é a nossa persona, quem vai ser o nosso aluno da educação continuada dentro do Portal Formare, e a gente tinha uma persona. E aí a gente descobriu que essa persona, ela não existe. E vou contar por quê. E eu acho que tem tudo a ver com o que a Cris tá falando. A nossa persona que a gente queria, quando a gente idealizou o portal, era: eu quero aquele terapeuta que não tem muitas condições de investir numa formação tipo especialização e fazer um investimento mais alto, mas precisa estudar. E ele assume humildemente que ele está em desenvolvimento, ou seja, que ele tem habilidades aquém em alguns aspectos, mas que ele tem potencial e ele quer se desenvolver. Essa era a nossa persona. O que a gente viu na prática, né? Quase 5 anos depois, né, do portal aberto? É que, na prática, o que a gente vê é que quem está lá dentro da nossa escola são terapeutas muito comprometidos. De uma forma geral, eles são muito comprometidos. Eles estão ali atentos, né? Vão lá, estão com a gente no online, presencial, né? No síncrono toda semana. E eles não são essa persona inicial. E aí, voltamos para uma outra questão. A supervisão tem este problema também. Quem busca supervisão é alguém que tem um nível de autocrítica e de autorresponsabilidade muito elevado, a nível de pensar: eu me formei, eu tenho um canudo que me dá autorização de abrir a minha porta e receber pacientes. Porém, eu sei que eu preciso de orientações, eu preciso de aprimoramento, eu preciso melhorar algumas habilidades. Eu entendo que eu me formei muito jovem e que talvez tenha algumas coisas que eu não consiga ofertar para o meu paciente, né? Então, esse é o perfil que a gente recebe. O que ele é um perfil ótimo. Essa é uma persona que nos dá muito menos dor de cabeça, não é sobre isso. Mas o problema é que Não o chega, público não que a precisa. gente sempre quis, no sentido de onde a gente entende que poderia ser a nossa contribuição na psicologia, esse público não vem. Porque essa pessoa não tem autocrítica. Ela não entende que ela sair da graduação ainda é um caminho a percorrer. Ela entende que ela cruzou o caminho, que ela finalizou o caminho e ela tá pronta pra seguir. E aí Né? eu vou falar das redes sociais, né? Porque daí entrou que cruzei o caminho e o meu investimento ele vai ser em quê? Em captação de pacientes. E marketing digital. Em marketing digital. É óbvio que a gente precisa captar pacientes. É senão lógico, a gente não paga evidente, boleto, né? É evidente, claro. Mas assim, a energia, Mudou. o investimento financeiro, ele mudou. Ele Sim, não mudou. é mais em reconhecer que eu tenho que desenvolver habilidades. Existe muita coisa do eu consigo me comunicar bem, então eu sou um bom terapeuta. E de novo, a gente falou, supervisor, professor, terapeuta e influencer são coisas diferentes. São E por um habilidades lado, diferentes. hoje em dia, eu imagino, né, vocês que se formaram há mais tempo podem me dizer, que com as redes sociais ficou muito mais fácil captar paciente, né? Sim. Então, Sim. antes, talvez, o que se passava era: eu preciso me dedicar, eu preciso investir na minha formação para que a partir disso eu tenha condições suficientes de fazer um bom trabalho e, consequentemente, captar pacientes. Né? Exato. E parece Mas é um que crime, né, Gabi? parece que Assim, hoje- não um crime que eu digo, não um crime Oficial. oficial, assim. Mas se a gente parar pra pensar, então eu nem preciso me dedicar mais tanto. Não, mas esse é o ponto que eu digo, né? Esse é o ponto. Hoje em dia é tão fácil, entre aspas, captar paciente que não se tem mais essa dedicação. Porque eu vou abrir o Instagram, eu vou colocar ali psicóloga, tananã, e deu. E aí o caminho foi cortado pela metade. Né? Mas a gente esquece de uma coisa. Eu acho muito curioso como a cultura ela vai mudando, né? E com ela trazendo todos os benefícios e malefícios disso. E eu acho que às vezes eu acho curioso que as pessoas, quando elas estão sendo agente de mudança cultural, elas estão pensando muito no presente e pouco elas pensam no futuro. E eu não sei se as pessoas, os terapeutas que estão muito nas redes sociais estão se dando conta de uma coisa. A gente tá mudando a cultura do leigo. O que significa que daqui a 10, 15, 20 anos, as pessoas vão saber a diferença entre psicanálise, gestalt, TCC, humanismo. Por quê? Porque a gente deu essa informação, o que é ótimo. Essa é a parte que eu acho positiva Muito da benéfica, mudança e do uso das redes sociais como propagação do conhecimento e da diferença na psicologia. Porém,
esse leigo, ele não vai ser o leigo que a gente pegou quando a gente começou a atender. Ele vai saber o que ele Ele tá vai saber o que ele precisando, precisa, ele vai saber o que ele espera, ele sabe, porque ele tem como entrar num perfil de TCC de um bom terapeuta que ensina sobre TCC no Instagram e diz que tem que fazer plano de tratamento, que tem que fazer conceitualização, chega lá e o seu terapeuta não faz, ele daqui a 10, 15, 20 anos, já tá acontecendo agora, mas acho que a tendência é ficar mais, ele vai cobrar por isso. Porque captar não é manter também, né? Captar não é manter. Captar não é manter. Exato. Não é fazer um bom trabalho. E, invariavelmente, apesar de sim ter sido mais difícil para nós captar paciente há 10 anos atrás, a fidelização era diferente. E eu não faço redes e eu tenho pacientes indicados dessa vida, que ainda né? Saúde ainda se parte muito de confiança. Sim, a gente não tem do Instagram profissional, nós duas, a gente tem só o portal, do Instagram é gerar confiança, porque antigamente a gente ia por onde? Fulano, me indica um bom terapeuta, e essa ainda é a fonte mais forte. E essa fonte, ela depende do quê? De um bom trabalho. Né? E por que a gente tá falando tudo isso? Tem tudo a ver com supervisão. Porque a gente vai encontrar nos nossos supervisionandos eles dizendo, Lu, Cris, olha só como é que eu faço, eu queria ter agenda cheia, E aí faz parte de um bom supervisor ele ter uma leitura de cenário de construção não só do plano de tratamento daquele paciente específico que vai buscar na supervisão, mas de uma noção maior de carreira. Plano de carreira do Eu preciso ser capaz de explicar para o meu supervisionando de que as ações que ele faz hoje, elas vão afetar diferentes fases da carreira dele. E muitas vezes nós optamos por estratégias de resultado curto prazo, ignorando os caminhos e as consequências que isso pode ter no médio e longo. Porque a gente não pode se iludir. Assim como o Facebook já foi a grande rede social e hoje ela só ficou para os nossos tios e pais e aí a gente tá no Instagram, assim como o Twitter tava super em alta e aí agora nem tá mais, né, assim, vai surgir outras, agora o TikTok, daqui a pouco vai ter um outro TikTok, então a tendência é, se a gente entende que o digital ele vai estar sempre mudando e que eu ter uma consciência de que meu conhecimento é muito bom em Instagram, esse conteúdo vai ficar obsoleto. Mas o que a gente tem de bagagem, de conhecimento teórico em TCC, em avaliação, em anamnese, em construção de plano de tratamento, em conceitualização de caso, em relação terapêutica, em estudo sobre vinculação, em bases teóricas consolidadas, quando surgir, porque eu e a Cris, a gente sempre faz a brincadeira, né, que a gente não tem bandeira de ninguém, né, a gente hoje trabalha com terapia de esquema, surgiu daqui a amanhã uma outra teoria que faz mais sentido para nós, que vem mostrando evidências, que vai nos mostrando que esse é um caminho que parece mais acertado, eu vou me aperfeiçoar, eu vou ir atrás, isso não significa que eu vou jogar a terapia de esquema fora. Essa bagagem, ela carrega comigo porque essa transformação teórica, ela acompanha uma mudança também científica, mas ela não é uma coisa de que a gente vai tirar uma coisa para obsoleta e a outra coisa vai vir, ela se agrega. Mas a questão de redes sociais, conhecimento de marketing que a gente tem hoje, sim, fica obsoleto. Então, é uma lógica que a gente precisa entender como ajudar o nosso supervisionando a integrar essas realidades. Como é que ele entende que existem conhecimentos que vão ficar na bagagem dele para sempre, para toda a carreira dele, e que vão se complementando e agregando, e tem conhecimentos que naquele momento podem ser úteis, mas ele vai estar sempre refém de ter que se reciclar e jogar literalmente fora, porque aquilo que funcionava não funciona mais. Então, se ele focar só nisso aqui, ele vai ser um terapeuta frustrado. Sim. Ele vai ser um terapeuta que tá sempre cansado porque ele tá enchendo o saco de estudar um assunto que não é dele. Ele fez psicologia, ele não fez jornalismo, relações públicas ou qualquer outro tipo de formação que daria para ele esse carimbo. Então, o quanto a gente tá se perdendo nisso, eu acho que um bom supervisor, ele traz essas reflexões e conversa de uma forma muito respeitosa, mas muito responsável o que a gente quer construir em termos de cultura da psicologia no Brasil, no nosso contexto que nós estamos, e o que a gente quer deixar de legado para as pessoas que vão estar tendo acesso a esse conhecimento e como é que a gente vai querer gerar mais acessibilidade da psicologia se quando esse paciente finalmente chega no consultório ele tem uma experiência tão negativa de que na verdade a gente está dizendo que a psicologia é incrível, venham para a psicologia, eu ofereço uma experiência medíocre, essa pessoa ela sai insatisfeita e ela não vai voltar, não importa o quanto marketing eu faça, porque eu já traumatizei essa pessoa. Exatamente. Achei triste. Acho que me empolguei. Eu falei, que difícil. A gente foi murchando. Desculpa, gente. Foi uma coisa que... Perdão, pessoal... eu queria cortar. Essa parte elas vão editar depois.
Mas é que é isso, né? Então, São assim, verdades cruéis demais que cruéis, precisam ser ditas. então, o nosso trabalho é incrível. Ser psicóloga é incrível, ser supervisora é um trabalho lindíssimo. A gente vê um terapeuta que tá começando, se desenvolver, sentir mais seguro, sentir mais ele. É muito incrível o trabalho, né? Só que Mas a gente tem que ser respeitoso com a gente enquanto pessoas. E o que a gente vê muito são terapeutas sofrendo para pertencer e se encaixarem em padrões que nem são as coisas que eles querem fazer para chegar aonde. Então, essa ideia dessa construção de uma carreira, aonde eu quero chegar, quais são as minhas habilidades, aquilo que me falta, quais são meus objetivos, é muito importante. Porque senão a gente vai estar colocando toda a nossa energia numa coisa que não é o que a gente precisa. Exatamente. Gurias, tá muito bom o papo, né? Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui, compartilhar com a gente toda essa experiência, essa bagagem gigantesca que vocês têm, né? É muito bom poder ouvir e poder ir atrás de todas as referências que vocês trazem, de toda a partilha que vocês trazem em relação à experiência profissional, pessoal, como a Luísa comentou também, né? A gente tem que admirar pessoalmente, porque isso faz parte da nossa conexão. Então, muito obrigada. Vamos lá aproveitar o congresso mais um pouco. E, enfim, se apresentem não, né? Se despeçam. E contem pro pessoal as redes sociais de vocês, o portal Formare, para que eles possam também ir atrás dessas informações tão importantes que vocês compartilharam um pouquinho aqui. Depois da gente falar mal de redes sociais, a gente fala, nos sigam no Instagram. No caso, sigam o portal, porque eu não tenho... A gente continua sem rede social profissional, então... Portal_Formare. Isso aí. E eu acho que, assim, muito legal o papo, acho muito importante, Gabi, acho que é muito legal. Isso é um espaço que vocês estão fazendo, né? Muito legal que a Weiner tá proporcionando essas conversas e chamando pessoas que querem trazer... diferentes temas de uma forma muito responsável, né? Eu já acompanhei vários no Spotify de vocês, vários diferentes podcasts e realmente são muito bons. E é muito legal ver os colegas falando sobre coisas que fazem sentido pra gente, que nos dá uma sensação de, a gente não tá sozinho, tem um monte de gente aqui pensando em como construir uma psicologia com mais sentido, independente se eu tô offline ou online, né? Eu quero que aquilo seja coeso, Perfeito. E o quanto a gente aprende nessas trocas, né? Porque, assim, a gente não vai se ver todo dia e vocês também não vão conseguir conversar com todas as pessoas a todo momento. E essas conversas ficarem gravadas é uma oportunidade da gente conseguir entender, né? Como que tá sendo a postura profissional de vocês, né? O que vocês estão estudando, como que vocês estão manejando. E poder pegar como orientação mesmo, né? O que contribui tanto para nossa formação, nossa carreira profissional. Parabéns, certo, Gabi, meninas? um trabalho muito legal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada e obrigada para quem assistiu até aqui. Tchau, Beijo pessoal. E até mais.